3 contratos devem ser cancelados pela Prefeitura de Limeira, todos firmados durante a gestão do ex-prefeito Paulo Radiche em 2016. 2 contratos envolvem consórcios com a empresa Cobracim. A decisão ocorre após a Rádio Bandeirantes, da qual a educadora é afiliada, denunciar um suposto esquema envolvendo uma indústria da multa em prefeituras paulistas. O primeiro contrato foi firmado com a Cobracim em maio de 2016 e terminaria em maio deste ano para a emissão das multas aferidas pelos radares, no valor de R$ 1.186.844. O segundo contrato é um consórcio entre a Cobracim e a Sinalizadora Paulista, firmado em outubro de 2016, no valor de R$ 10.734.775. O contrato terminaria apenas em abril de 2021. O terceiro contrato é um consórcio entre as empresas Velcis e Centran, responsáveis pela operação dos radares fixos, no valor de R$ 11 milhões. Firmado em abril de 2016, o contrato venceria em abril deste ano. Em coletiva à imprensa, o secretário Rodrigo Oliveira nega irregularidades. Gostaria de deixar muito claro para toda a população que os contratos que nós temos com a questão do radar e com a questão do processamento não é por número de multas, e sim por prestação de serviço mensal, independentemente de não ter multa nenhuma, 0 multas, ou ter uma quantidade de multas, os valores não são alterados, é pago mensalmente o mesmo valor. Então foi colocado de uma forma errônea, de uma forma maldosa, essa colocação que foi realizada. O prefeito Mário Botion afirmou que uma sindicância será aberta para investigar o caso e o possível envolvimento de servidores públicos em supostas irregularidades. Quando nós tomamos a decisão de fazer o encerramento é em função de uma fala que colocou em xeque, entre outras coisas, ou em dúvida, os processos licitatórios. Embora a licitação dos 3 contratos ela foi realizada na gestão passada, nós só demos sequência ao contrato na medida em que não havia apontamentos do Tribunal de Contas e nem do Ministério Público, por uma questão de economicidade, nós não abrimos outro procedimento, demos sequência. Com o encerramento, automaticamente se abre um processo interno e esse processo fará, sim, um processo de sindicância para buscar a lisura de todo o processo que aconteceu na gestão passada, mas isso é necessário porque é do interesse público. Embora a Prefeitura afirme que a Cobracim é responsável somente pela emissão das multas e não pela operação dos radares, que é feita pela Velcis Centran, alguns equipamentos da cidade, como os instalados na Avenida Gumercindo Araújo, têm a logomarca da Cobracim, o que indicaria uma suposta ligação entre as empresas. Em 2 episódios, a Prefeitura de Limeira cancelou as multas aplicadas pelos radares. Na Avenida Gumercindo Araújo, foram 24 multas canceladas após a mudança do limite de velocidade. Na Luiz Pântano, foram 1.800 multas canceladas após erro no processamento das multas. Olha, a questão nesses 2 termos foi uma questão técnica em relação à questão do Código de Trânsito brasileiro, onde nós verificamos a irregularidade e não uma questão contratual, então da qual nós ajustamos ao verificar a irregularidade, houve o ajuste dessas 2 situações e não uma questão do contrato. Enquanto a Prefeitura inicia o cancelamento dos contratos, a Secretaria de Mobilidade Urbana se prepara para contratar de forma emergencial uma nova empresa que fará a operação dos semáforos e também a sinalização de solo. Isso para que Limeira não corra o risco de ficar sem os serviços que são essenciais. Temos que lembrar que um desses contratos é o contrato da semaforização, dos semáforos, né, que estão por toda a cidade. E além esse contrato fazer também, cuidar dos semáforos, ele também cuida
de toda a sinalização, no caso de solo ou de placas também, que é necessário estar sempre tendo a manutenção. Tudo isso para manter a segurança pública, que sem o serviço do semáforo e sem a sinalização de solo e aérea, corre o risco de ter mais acidentes, o que afetaria a população, tanto de motoristas, quer de veículos, motocicletas, motos ou bicicletas, bem como o próprio pedestre, né, em razão propiciando o maior número de acidentes. Então tem que preservar a segurança da população, por isso é necessário que haja alguma empresa prestando efetivamente esse serviço e não seja interrompido essa prestação do serviço.